A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou o Jefferson, seminarista na Diocese de Ponta Grossa, Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, leremos a Bíblia toda em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas vidas e também na vida da própria Igreja. Nós estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode baixar também o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram, abiblia.emumano, ou então pelo facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir e assim receba as notificações diárias dos novos episódios. Olá, eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a sua palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua palavra, que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da Tua palavra todos Te adorem. Faze, ó Deus, que pela leitura da Tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Chegamos ao dia 116 do nosso podcast A Bíblia em um ano. Hoje leremos 1 Samuel, capítulos 13 e 14, e também o Salmo 32. 1 Samuel, capítulo 13. Saul começou a reinar. Reinou por 2 anos sobre Israel, e escolheu para si 3.000 homens de Israel, dos quais 2.000 estavam com Saul, em Macmas e na montanha de Betel, e 1.000 com Jonatas, em Gabaá de Benjamim. Depois Saul despediu o resto do povo, cada qual para sua tenda. Jonas atacou a guarnição dos filisteus que estavam em Gabaá, e os filisteus ficaram sabendo. Saul fez então soar o chofar por toda a sua terra, dizendo: que os hebreus o ouçam. Todo Israel ouviu a notícia. Saul atacou a guarnição dos filisteus, e Israel se tornou odioso aos filisteus. Então o povo foi convocado para seguir Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para combater Israel. 3.000 carros, 6.000 cavaleiros e uma multidão de soldados, tão numerosa quanto a areia na beira do mar. Eles subiram e montaram um acampamento em Macmas, a leste de Bet-aven. Os homens de Israel se viram em apuros, pois o exército ficara encurralado. Por isso esconderam-se em grutas, cavernas, penhascos, covas e cisternas. Alguns hebreus atravessavam também o Jordão, rumo à terra de Gad e de Galaad. Saul estava ainda em Gilgal, e todo o povo que o seguia estava apavorado. Saul esperou 7 dias, de acordo com o que Samuel havia combinado, mas Samuel não veio até Gilgal, e o povo começou a debandar. Disse então Saul: trazei-me o holocausto e os sacrifícios de paz, e ofereceu o holocausto. Quando ele acabava de oferecer o holocausto, chegou Samuel. Saul saiu-lhe ao encontro para saudá-lo. Samuel disse: o que fizeste? Saul respondeu: o povo começou a debandar, e tu não chegavas conforme o combinado, enquanto os filisteus já estavam reunidos em Macmas. Por isso eu pensei: agora os filisteus vão descer e atacar-me em Gilgal, sem que eu tenha aplacado o Senhor. Então vi-me forçado a oferecer o holocausto. Samuel disse a Saul: agiste como um insensato, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te havia prescrito. O Senhor teria confirmado o teu reinado sobre Israel para sempre, mas agora o teu reinado não subsistirá. O Senhor procurou para si um homem conforme seu coração, e o constituiu príncipe sobre o seu povo, porque não observaste o que o Senhor te ordenou.
Samuel levantou-se e subiu de Gilgal, seguindo o seu caminho. O que restava do povo de Israel subiu atrás de Saul, ao encontro dos guerreiros. Quando chegaram de Gilgal a Gabaá de Benjamim, Saul passou em revista o povo que estava com ele. Eram cerca de 600 homens. Saul, seu filho Jonatas e as tropas que estavam com eles ficaram em Gabaá de Benjamim, ao passo que os filisteus estavam acampados em Maquimas. Do acampamento dos filisteus saiu então a tropa de assalto, em 3 colunas. A primeira tomou a direção de Éfra, na terra de Sual. A segunda tomou a direção de Bet-horon. A terceira se dirigiu para a fronteira que domina o Vale das Hienas, para o lado do deserto. Ora, não havia ferreiro em toda a terra de Israel, porque os filisteus tinham dito: os hebreus não devem fabricar espadas ou lanças. Por isso, todos os israelitas deviam descer até os filisteus para amolar cada qual sua relha, enxada, machado ou foice. Pagava-se 1 siclo para amolar as relhas e os machados, e meio siclo para amolar as enxadas e endireitar os aguilhões. Por isso, no dia do combate, a tropa de Saul e de Jonatas estava desprovida de espadas e de lanças, exceto Saul e seu filho Jonatas. Entretanto, uma vanguarda dos filisteus saiu em direção ao passo de Maquimas. Capítulo 14. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: vamos passar até a vanguarda dos filisteus que está do outro lado. Mas não o comunicou a seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gabaá, debaixo da romanceira que fica perto de Magron, com uma tropa de aproximadamente 600 homens. Quem levava o efode era Aías, filho de Aquitob, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, o sacerdote do Senhor em Silo. O povo não sabia que Jonatas havia saído. O passo que Jonatas procurava atravessar para atingir a vanguarda dos filisteus estava entre 2 picos de rochedo, de um lado e do outro. Um se chamava Bozes e o outro Sene. Um deles se elevava ao norte em direção a Maquimas, e o outro ao sul, em direção a Gabaá. Jonatas disse, pois, a seu escudeiro: vamos atravessar até a vanguarda daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porque nada impede ao Senhor dar a vitória, sejamos muitos ou poucos. Respondeu-lhe o seu escudeiro: faze tudo o que planejares, estarei contigo como quiseres. Disse então Jonatas: muito bem, iremos na direção desses homens e nos mostraremos a eles. Se nos disserem: não vos movais até que cheguemos perto, ficaremos parados e não avançaremos sobre eles. Mas se nos disserem: subi até nós, então subiremos, porque o Senhor os entregará em nossas mãos. Esse será o sinal. Assim, os 2 apareceram diante da vanguarda dos filisteus, os quais disseram: os hebreus saíram das cavernas onde estavam escondidos. Os homens da vanguarda dirigiram-se a Jonatas e a seu escudeiro, dizendo: subi até aqui, que vamos dar-vos uma lição. Então Jonatas disse ao seu escudeiro: sobe atrás de mim, pois o Senhor os entregou nas mãos de Israel. Jonatas subiu arrastando-se com os pés e as mãos, e seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíam diante de Jonatas, enquanto seu escudeiro os matava atrás dele. Esta foi a primeira matança realizada por Jonatas e seu escudeiro. Mataram quase 20 homens, como que num meio campo de lavoura. O terror se espalhou no acampamento, nos campos e entre todo o povo. Até a vanguarda e os comandos de destruição ficaram aterrorizados. A terra tremeu e o terror foi enorme. As sentinelas de Saul, espreitando desde Gabaá de Benjamim, viram a multidão sumir, correndo para todos os lados. Saul disse então às tropas que estavam com ele: passai em revista e verificai quem saiu dentre nós. Passaram as tropas em revista e viu-se que faltava Jonatas e seu escudeiro. Então Saul disse a Aías: traze o efode, pois era ele quem naquele dia levava o efode diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto no acampamento dos filisteus aumentava sempre mais. Então Saul disse ao sacerdote: retira a tua mão. Saul e toda a tropa que estava com ele se reuniram e foram ao local do combate. Havia ali uma grande confusão. Os filisteus brandiam as espadas uns contra os outros. Aqueles hebreus que anteriormente haviam acompanhado pelos arredores o acampamento dos filisteus, agora mudaram para o lado de Israel, que estava com Saul e Jonatas. E todos os homens de Israel que se haviam escondido na montanha de Efraim, ouvindo que os filisteus estavam fugindo, puseram-se a persegui-los, combatendo-os.
Naquele dia, o Senhor salvou Israel enquanto o combate se estendeu até além de Bet-aven. Os homens de Israel se achavam exaustos naquele dia, pois Saul tinha jurado diante das tropas: Maldito quem comer alguma coisa antes de anoitecer, antes que eu me tenha vingado dos meus inimigos. Nenhum deles tinha tomado qualquer alimento. Ora, todo mundo entrava no bosque, onde havia mel à flor do chão. As tropas entraram no bosque, onde o mel escorria, mas ninguém o tocava com a mão para levá-lo à boca, pois estavam com medo por causa do juramento. Jonatas, porém, não tinha ouvido o juramento de seu pai diante das tropas. Estendeu a ponta da vara que tinha na mão, espetou o mel e levou-o com a mão à boca, e logo seus olhos brilharam. Alguém da tropa observou: Teu pai jurou diante das tropas: Maldito quem hoje tomar alimento, enquanto as tropas estavam exaustas. Jonatas respondeu: Meu pai prejudicou a terra. Vejam como brilharam meus olhos por eu ter provado um pouco deste mel. Quanto mais se as tropas tivessem comido hoje dos despojos que tomaram dos seus inimigos. Não teria sido muito maior ainda a derrota dos filisteus? Naquele dia, perseguiram os filisteus desde Macmas até Aelon, e o povo estava exausto ao extremo. Lançaram-se então sobre os despojos e tomaram as ovelhas, os bois e os bezerros, degolando-os sobre a terra e comendo-os com o sangue. Assim chegou a Saul esta notícia: Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com o sangue. Ele disse: Fostes infiéis, rolai uma grande pedra até mim aqui. E acrescentou: Espalhai-vos entre o povo e dizei-lhes que cada um traga a mim seu boi ou sua ovelha, para imolar aqui. E depois podereis comer. Não pequeis contra o Senhor, comendo com o sangue. Naquela noite todos trouxeram o animal que tinham em mãos, e o degolaram naquele lugar. E Saul edificou um altar ao Senhor, o primeiro altar que levantou ao Senhor. Saul falou: Durante a noite vamos descer sobre os filisteus e devastá-los até o romper do dia. Não vamos deixar vivo nenhum deles. Responderam: Faze tudo o que parecer bem a teus olhos. Mas o sacerdote disse: Vamos consultar Deus aqui. Saul perguntou a Deus: Devo perseguir os filisteus? Vai entregá-los à mão de Israel? Naquele dia, porém, não recebeu resposta. Então Saul disse: Vinde aqui, todos os principais do povo, para investigar qual foi o pecado que hoje se cometeu. Pela vida do Senhor, Salvador de Israel, ainda que o culpado seja meu filho Jonatas, ele tem de morrer. E ninguém de todo o povo lhe respondeu. Então ele falou a todo Israel: Separemo-nos, vós de um lado, meu filho Jonatas e eu de outro. E o povo respondeu a Saul: Faze o que parecer bem a teus olhos. E Saul disse ao Senhor, Deus de Israel: Por que não respondeste hoje ao teu servo? Se a iniquidade está em mim ou em meu filho Jonatas, ó Senhor, Deus de Israel, então dá Urim. Mas se a iniquidade está em teu povo de Israel, dá Tumim. Quando as sortes apontaram Saul e Jonatas, o povo saiu. Saul disse: Lançai a sorte entre mim e meu filho Jonatas. E as sortes apontaram Jonatas. Então Saul disse a Jonatas: Conta-me o que fizeste. Jonatas respondeu: Só provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão. Eis-me aqui, pronto para morrer. Saul replicou: Que Deus me cumule de castigo se não morreres, Jonatas. O povo, porém, disse a Saul: Pode acaso morrer Jonatas, que alcançou tão grande salvação para Israel? De modo algum. Pela vida do Senhor, não cairá por terra um só cabelo de sua cabeça, porque foi com Deus que ele fez hoje o que fez. Assim o povo resgatou Jonatas para que não morresse. Então Saul desistiu da perseguição aos filisteus, os quais voltaram ao seu lugar. Depois que firmou seu reinado sobre Israel, Saul fez guerra contra todos os seus inimigos, contra Moabe, contra os amonitas, contra Edom, contra os reis de Soba e os filisteus. Para onde quer que se voltasse, vencia. Mostrou sua valentia derrotando Amaleque e livrando Israel das mãos dos que o devastavam. Os filhos de Saul foram Jonatas, Jesuí e Melquissuá. O nome da sua filha primogênita era Merob, e o da mais nova, Micol. O nome da esposa de Saul era Aquinoã, filha de Aquimaás. O nome do chefe do exército era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Cis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. A guerra contra os filisteus foi cruenta durante todos os dias de Saul. Sempre que via alguns homens fortes e aptos para a batalha, Saul o requisitava para si.
Salmo 32. Feliz aquele cuja transgressão foi perdoada e cujo pecado foi encoberto. Feliz aquele a quem o Senhor não atribui o delito e em cujo espírito não há falsidade. Enquanto me mantive calado, meus ossos se consumiam e eu gemia o dia inteiro. Pois dia e noite pesava sobre mim a tua mão, enquanto meu vigor se esgotava pelos ardores do verão. Afinal, revelei-te o meu pecado, e meu delito não escondi. Eu disse: confessarei ao Senhor a minha transgressão, e tu perdoaste a impiedade do meu pecado. Por isso a ti recorrerá o fiel do tempo oportuno, e as águas transbordantes, ao irromperem, dele não se aproximarão. Tu és o meu refúgio, da tribulação me salvarás, com as alegrias da salvação me envolverás. Eu te darei inteligência e te instruirei no caminho a seguir. Sobre ti fixarei os meus olhos. Não sejais como o cavalo e o jumento, aos quais falta a inteligência. Se vens com freio e rédea para domá-los, eles não se aproximam de ti. São muitas as dores do ímpio, ao que espera no Senhor, porém, a misericórdia o envolverá. Alegrai-vos no Senhor e exultai, ó justos, e gloriai-vos, todos os retos de coração. Sou o Padre Evandro, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Escuto com você o primeiro livro de Samuel. Hoje, os capítulos que ouvimos nos falam de Saul e do seu filho Jonatas, grandes homens que ascendem diante do povo e têm uma grande missão junto ao povo. Saul subiu ao trono. Jonatas venceu a batalha contra os filisteus. É a grande importância das lideranças. O povo de Deus, que havia pedido um rei, agora tem Saul comandando este povo. Mas também os textos nos falam do pecado de Saul, que oferece sacrifícios sem a presença de Samuel, o que não deveria ter feito. Saul pecou, portanto. Também Jonatas transgrediu o juramento do seu pai, comendo o mel, porque estava com fome. Ambos têm uma influência e uma importância grande no povo de Deus, mas os dois também pecaram. Também o povo sofre e o povo peca. O povo comeu carne com sangue, o que não deveria fazer também. O texto também apresenta que, diante da falta de Jonatas, Saul, num momento de profunda relação com Deus, quer defender os juramentos feitos, promovendo a morte do seu filho. Ele fez o que não deveria fazer, então agora deve morrer. Mas o povo defende Jonatas, porque o que Jonatas fez pelo povo é mais importante do que a sua transgressão. Ouvimos nestes textos, em primeiro lugar, o reconhecimento e a ascensão dos líderes. Saul subiu ao trono e Jonatas venceu os filisteus. Os líderes são reconhecidos e admirados. Também nós precisamos, hoje, como o povo de Deus, reconhecer e inclusive admirar nossos líderes. Mas também os textos apresentam o pecado dos líderes. Os líderes não são anjos, eles não são perfeitos, eles também pecam. Saul fez o que não deveria fazer, ofereceu sacrifício. Jonatas também fez o que não deveria fazer, comeu o mel. Isto revela a inclinação humana para o pecado. Também nós somos inclinados do mais profundo de nós mesmos para o pecado.
É preciso estarmos atentos a isso, para nos deixarmos mover por Deus e não pelo nosso pecado, pelas nossas inclinações humanas e tantas vezes mundanas. Também aprendemos que o sofrimento do povo, que no caso dos textos via-se em apuros, eram odiados pelos seus adversários, e a sua vitória querem nos colocar diante de Deus. O povo é salvo por Deus. O sofrimento é a ocasião em que Deus se volta para o povo. Tudo o que somos, tudo o que temos, recebemos de Deus. Enfim, os textos de hoje nos ajudam, em primeiro lugar, a confessar o nosso pecado. Nós somos frágeis, nós somos pecadores, como Saul, como Jonatas, inclinados a pecar. Mas Deus é inclinado a amar e a perdoar. Deus dá o perdão ao povo. Que nós, os retos, porque confiamos em Deus, possamos nos alegrar no Senhor que perdoa as nossas faltas. Querido irmão, querida irmã, após a leitura e a meditação da Palavra de Deus contida na Sagrada Escritura, peçamos que o Espírito Santo inspire as nossas ações a partir do mistério de Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é Dom Sérgio, bispo da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!